Olá pessoal, bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. E aí, hoje nós estamos dando início à tão esperada série que eu já vinha conversando com você já há algumas semanas sobre a desconstrução do olavismo, a desconstrução do Olavo de Carvalho, onde nós vamos receber aqui vários professores, vários profissionais do meio acadêmico que têm um conhecimento técnico, científico muito embasado para que a gente possa estabelecer aqui os verdadeiros contrapontos que temos que fazer para superar esse pensamento tosco que tomou conta dentro de um debate hegemônico aqui no Brasil, que é o pensamento olavista. E a gente começa a nossa série hoje. Temos como convidado o professor Jefferson Abraão, professor que é formado em História, da sua licenciatura já foi para o mestrado, então ele também é mestre em História, tem um arcabouço de leitura muito vasto e vai contribuir muito aqui conosco, trazendo elementos para que a gente reflita de toda essa possibilidade e condições que nós temos de travar e de competir com um debate, com um discurso completamente fora da realidade. A temática que nós vamos discutir hoje com o professor Jefferson é a temática que está relacionada ao anticomunismo pregado por Olavo de Carvalho. Aqui no Brasil ganhou uma amplitude muito grande, foi responsável pela eleição de um presidente, vários senadores, governadores que entraram nessa onda e que agora, esse ano, nós vamos ter, com certeza, muitos prefeitos e vereadores que também querem embarcar na onda olavista porque deu certo em 2018. Então, com isso, a gente começa a nossa conversa com o professor Jefferson Abraão. Então, acho que de início, Jefferson, vou deixar você muito bem à vontade para fazer uma introdução geral para a partir daí a gente entrar dentro das temáticas. Bem-vindo ao nosso canal. Obrigado, pessoal. Mais uma vez, só reforçando a ideia dessa semana de discutir essas correntes conspiratórias e, de alguma maneira, narrativas embasadas em fake news é algo importante para nossos pares, para tomarmos cuidado em determinadas narrativas. E já entrando nessas questões, Albés, em relação ao anticomunismo, a gente sabe que o anticomunismo é uma estratégia política que não é nova, não foi Olavo de Carvalho nem a própria nova direita brasileira que inventou. Essa temática anticomunista ela vem muito antes, inclusive, da própria Segunda Guerra Mundial. A temática anticomunista ela é uma narrativa encampada pelos Estados Unidos no período da crise de 1929 para que as ideias da União Soviética não chegassem a esse país, mas é também uma temática muito recorrente nos regimes nazistas e nos regimes fascistas, que menosprezam todas as ideias que possam levar a uma sociedade em que pensa-se no coletivo acima do indivíduo. Mas evidentemente que seria, digamos, uma temática muito mais voltada para estudos acadêmicos e que hoje no Brasil se tornou uma narrativa política cada vez mais vulgarizada. Não que antes não fosse, só que as análises anticomunistas que tínhamos no Brasil eram análises mais técnicas e acadêmicas. E elas caem agora nas mãos de um guru ideológico dessa nova direita, Olavo de Carvalho, como se fosse uma verdade absoluta que supera a ideia de que seja uma mera narrativa conspiratória. Vai para uma narrativa conspiratória, mas que está atrelada a interesses políticos e que fortalece ainda mais o possível florescer, o reflorescer de ideias totalitárias. Justamente. Então, feito essa breve introdução, que não é um pensamento novo, não é uma ideia que foi colocada agora, existe todo um processo histórico sobre essa mentalidade do anticomunismo. Mas é de uma forma muito evidente que o anticomunismo pregado pelo Olavo de Carvalho, ele tem algumas nuances que se diferem desse anticomunismo histórico. Então tem um aspecto, né, das universidades estarem dominadas pelo pensamento comunista, a política, a esquerda, a hegemonia da política é uma hegemonia comunista, segundo Olavo de Carvalho. Então, dentro
desses dois elementos, Jefferson, e aí você pode pontuar, levando o tempo que você quiser, não se preocupe, a gente poderia trazer quais pontos para a gente se confrontar com essas ideias que o olavismo trouxe, ideias que criaram raiz e que faz parte de qualquer debate que você tenha com pessoas que minimamente não têm o conhecimento sobre o comunismo ou sobre as ideias do conceito de comunismo, mas que se acham dentro de uma propriedade de debater com qualquer pessoa. E esse é um ponto interessante, Alberto. Há duas questões narrativas que é interessante da gente perceber. É que o anticomunismo, sendo extremamente discutido hoje no Brasil, não quer dizer que existe um perigo comunista. Há uma diferença entre legitimidade de uma narrativa e discussão sobre essa narrativa. Não existe esse perigo. Mas só pegando a ideia do Olavo de Carvalho, quando o Olavo de Carvalho começa a discutir o anticomunismo, pelo menos fica extremamente popular por essa discussão aqui no Brasil, ele não inventou nem sequer a narrativa dele. Ele é um cara que ele consegue plagiar até a própria narrativa anticomunista. Essa narrativa de Olavo de Carvalho dizer que a educação e as universidades estão permeadas de comunista, que aqui no Brasil está aqui, assim, ele também diz nos Estados Unidos. Ora, ninguém em sã consciência tem dúvida de que os Estados Unidos é uma das maiores representações do sistema capitalista no mundo. E que país é esse tão poderoso que iria ter suas universidades tomadas pelo comunismo? E Olavo de Carvalho diz que tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos as universidades são dominadas pelos comunistas. Então veja o nível do absurdo. E lá, em relação quando ele vai discutir os Estados Unidos, ele está na verdade copiando um outro cara de ideias extremistas, que eu até anotei o nome do cara aqui, Alex Jones. Alex Jones é um norte-americano que ele é um Olavo da década de 80, década de 90 de lá. Alex Jones, ele é um cara que começa a falar sobre marxismo cultural, começa a falar sobre ideologia de gênero, do poder de George Soros. Então, todas essas ideias que o Olavo está trazendo são ideias requintadas de outra corrente conspiratória e que ela acaba trazendo para o Brasil. Então, nada do que o Olavo diz, nem para conseguir criar uma teoria da conspiração, é novo. Ou seja, até as mentiras são mentiras velhas. E por que são mentiras? E a gente colocou alguns pontos pegando as próprias falas de Olavo. Eu de um tempo para cá, quando a Alberto me convidou, mas eu já venho também estudando um pouquinho sobre seus recursos narrativos. E ele cria todas as suas narrativas, ou inventa essas narrativas com base em documentos ou testemunhos inexistentes. Ele cria, por exemplo, aquela ideia das teses de Lênin, que me foge agora o nome, o decano de Lênin, o decálogo, o decano de Lênin, que são 10 pontos que Lênin estabelece para que pudesse espalhar o comunismo pelo mundo. Há um livro na Universidade de Oxford, se eu não me engano, lançado pela Universidade de Oxford, mostrando que isso não existe, esse documento nunca existiu. Além disso, tem uma frase que ele intitula Lênin, que também é uma das frases que jamais foi dita, xingue-os do que você faz. Isso também já é provado que essa frase também não existe. Além de também ele pegar aspectos de Gramsci, ele pega alguns aspectos de Gramsci, dizendo que Gramsci queria uma revolução cultural e que o comunismo está em tudo, na igreja, nas escolas, etc. E o comunismo está perto de você e você não percebe. Gramsci nunca falou esse tipo de coisa, nunca se propôs a discutir algo nesse sentido. Pelo contrário, o que Gramsci faz, ele faz uma análise sobre a ideia de legitimidade e como determinadas ideias, como determinados conceitos e estabelecimentos ou imposições políticas não necessariamente não são feitas pela força, mas por uma ideia de consenso. Então a legitimidade se constrói a partir disso. Então ele distorce as teorias de Gramsci para criar uma conspiração. E é bom lembrar que ele vai mais longe, ele fala não só na universidade, ele fala também na questão da própria ditadura militar. Ele diz que a ditadura militar brasileira é uma ditadura socialista. A ditadura militar, os militares brasileiros eram considerados do socialismo fabiano. E diversos outros aspectos que a gente vai no decorrer aqui discutindo. Eu quis pontuar que primeiro esse momento, que seria a ideia de como ele fala da possibilidade de uma conspiração comunista enraizado em todos os lugares, mas que essa própria corrente não é dele, é falsa, mas também não é dele. Justamente. Então, me parece, ele parte de uma premissa, onde que essa premissa ela tem um tom que pode dar um caráter de veracidade, porque quando ele começa a mexer com os símbolos
da esquerda ou do pensamento comunista, isso já chama a atenção, no qual você citou aí Lenin, citou aí Gramsci, que ele parte de uma premissa. Então ninguém vai negar que Lenin e Gramsci nunca existiram. Mas a partir do momento em que essas premissas, ele tenta construir narrativas que favorecem aquilo que ele imagina ser real, é a partir daí que ganha corpo. E isso é uma coisa interessante, Alvarez. O Olavo de Carvalho, ele tem uma habilidade, que é uma habilidade dele que se torna nociva a qualquer debate público, que é o seguinte: ele pega elementos reais e cria uma distopia em cima disso, um universo falso. E essa é uma habilidade dele, e se você não estiver atento, você acaba caindo. Primeira coisa para você identificar essas habilidades que ele utiliza: ele joga diversos tipos de fonte aleatórias, sem explicar de onde ele retirou necessariamente. É como se, por exemplo, ele indicasse um livro, mas ele não diz em que página ele tirou aquilo. Então ele estabelece diversas fontes que muitas vezes são improváveis. E quando são elementos reais e pós a citação desse elemento real, ele está permeado de outras mentiras. Vamos dar um exemplo simplório aqui, pegando o caso da ditadura militar. Ele disse que na ditadura militar brasileira, que seria socialista, o militar presidente primeiro do regime militar, Castelo Branco, ele disse que Castelo Branco, em seu discurso de posse, disse: não vamos deixar a direita tomar o poder no Brasil. Quem tiver dúvida é só procurar o discurso de posse de Castelo Branco no YouTube, ele não diz isso. Castelo Branco diz que não vai deixar uma direita reacionária, se referindo à direita de Carlos Lacerda, que tinha tendências nazifascistas, tomar o poder. Veja que há uma diferença. Então, não é que a ditadura não fosse de direita, ela é de direita, só que ele não quer o bloco reacionário da direita no poder. Então, veja, ele cita um discurso, distorce a realidade que está nesse próprio discurso. Então, são aspectos interessantes. Outro aspecto, quando ele fala, por exemplo, pegando o exemplo dos Estados Unidos, porque é sempre importante, porque ele vive lá e volta e meia ele está pegando as ideias de lá. Ele diz que Michelle Obama, a esposa do ex-presidente Barack Obama, ela estudou na universidade e tudo que ela pesquisou, na verdade, foi sobre a vida dela. Diz que a dissertação, se não me falha a memória dela, uma dissertação dela que tem, se não me falha a dissertação, ela só fala dela, porque ela está falando das dificuldades de uma mulher negra de ocupar os espaços no campo acadêmico. Ou seja, ele diz que Michelle Obama nunca pesquisou nada. Ela criou a universidade, que em tese na cabeça dele é um reduto comunista, até nos Estados Unidos, para fazer uma autobiografia. Aí quando você vai procurar sobre a dissertação ou as pesquisas de Michelle Obama, você percebe que ela não está falando sobre uma pessoa. Ela está discutindo as dificuldades das comunidades negras e das mulheres nos Estados Unidos. E não percebam. Qual é o ponto real? Que Michelle Obama ela fez uma pesquisa voltada à questão da integração da mulher negra na sociedade. Isso é real. Qual é a distorção? Ele disse que ela só fez uma autobiografia e sempre foi protegida pelo reduto comunista que domina as universidades norte-americanas. Então veja, essas distorções, elas acabam que ele pega um fundo real e cria todo um universo distópico por trás disso. Então esses pontos que a gente sempre tem que tomar cuidado. Então tudo que Olavo faz, a melhor maneira de você conseguir desconstruir é ir direto na fonte. Se você vai direto na fonte, você percebe que é mentira. Você percebe que ele está mentindo. Tudo que ele faz, ele acusa alguém de fazer, ele faz. Outro exemplo simplório, Alberto, que ele costuma ditar nas suas falas, que ele nunca negou o que queria. Ele diz: eu sempre vim para destruir, eu não vim para construir. E quando ele diz isso, ele não está dizendo isso de maneira jocosa, não. Ele está levando a sério. Ele veio para destruir, mas ele não veio para destruir no sentido de reconstrução, mas no sentido de deixar a sociedade confusa. Se você pega o livro dele, aquele mais famoso dele, foi recém-lançado, que tinha até na mesa do presidente, não sei quantas lições para você não ser um idiota. As primeiras páginas tem uma mentira sobre o conceito de ídios. O ídios na Grécia Antiga, o conceito clássico, seria a ideia de que o ídios seria, na verdade, uma pessoa que não quer viver em sociedade e se isola e passa a viver a partir de si. Ele diz que esse idiota tomou o poder. Conceitualmente falando, esse idiota não pode tomar o poder porque ele não vive em sociedade. Por que eu estou pegando um exemplo do que tem nas primeiras páginas deles?
dele, porque ali já se caracteriza como é o resto da escrita de Olavo. Ele pega uma premissa real, que é o conceito ídios grego, e transforma isso em uma narrativa de um idiota tomando o poder. Só que o idiota tomando o poder que ele menciona, na verdade hoje se torna uma piada, porque é o próprio presidente que ele ajudou a eleger. Então, é uma distorção do conceitual do que ele faz. Tudo que ele faz é distorção conceitual ou é distorção factual. Então, a gente pode começar a caracterizá-lo e a desconstruí-lo a partir do momento em que a gente, de fato mesmo, nos tornamos muito mais exigentes e pedimos fontes. Isso. Esse tem que ser um dos pontos de desconstrução. Porque aí a gente começa a perceber como é que essas ideias elas chegam aqui e ganham força aqui no Brasil. Olavo de Carvalho, ele não nasceu ontem, essas ideias dele não surgiram do dia para a noite. E me parece que a partir do momento em que essas ideias ganham força aqui no Brasil, parece que o Brasil está passando pela segunda descoberta. A primeira descoberta, entre aspas, com Pedro Álvares Cabral, a segunda descoberta agora com Olavo de Carvalho, quando ele acredita e dá crédito que as universidades públicas, principalmente públicas do Brasil, historicamente sempre foi um reduto do campo da esquerda, um campo de hegemonia do pensamento comunista que tem como ideia principal chegar ao poder e dominar todo o Brasil e implantar uma ditadura comunista. A gente não pode pensar que há uma contradição nesses pontos aí, porque o Olavo de Carvalho ele traz como possibilidades esses elementos para se chegar a um comunismo e tomar conta de tudo aqui no Brasil. E os próprios seguidores aqui deles batem o martelo e dizem que o Brasil historicamente vivia um comunismo. Pois é, e há uma coisa importante, que ele é categórico, ele diz que o Brasil está sob o domínio, quando eu estou olhando aqui para baixo, estou pegando frases dele, tá? Que eu adotei aqui, que é importante, fontes. Ele diz que o Brasil está, no caso do Brasil, a hegemonia da esquerda já dura mais de 50 anos. Olha. Ele diz categoricamente isso. E é importante a gente pegar falas como essa de Olavo de Carvalho para você entender os efeitos narrativos dele. Veja, ele diz que o Brasil está dominado pela esquerda há mais de 50 anos. E ao mesmo tempo em que você pega essa análise, ele está englobando o quê? Os governos todos FHC, governo Collor, ditadura militar, e por incrível que pareça, ele acaba de alguma maneira dizendo que o governo Jango, ele não era necessariamente comunista. Aí é onde eu vou chegar a um dos pontos que tem uma das maiores mentiras de Olavo de Carvalho, que é sobre a questão da KGB. Ele diz que a KGB, vejamos o nível, para quem estuda ditadura militar, eu particularmente, minha dissertação é sobre o período da ditadura, sobre relações políticas de determinados grupos aqui da cidade de Caruaru durante a ditadura militar, e me deixa muito inquieto quando eu vejo Olavo de Carvalho dizer que não teve, ele diz categoricamente, não existe participação nenhuma, absolutamente nenhuma dos Estados Unidos na ditadura militar brasileira. Ele diz também que no governo de Jango havia mais de 3 mil infiltrados da KGB governando ali entre as instituições federais. Aí você diz, e como é que ele chegou a isso? Ele pega, de fato, uma seção da KGB, que me fala agora o nome da sigla, porque tinha a KGB e tinha outras agências que trabalhavam para a KGB, que ela tinha a função de buscar informações no Brasil, em toda a América, no continente americano, na Europa, para mandar para a União Soviética. Então, ou seja, volta àquela ideia da premissa real. Existe a KGB? Existe. Existem suas agências que a tornam inteligente para que ela possa agir? Existe. Assim como existe a CIA e suas agências. Então, ele diz que a KGB infiltrou 3 mil soldados aqui no governo Jango. Aí, você vai procurar saber onde é que ele trouxe essa informação. Ele tirou essa informação de um livro de um dissidente da KGB que não tinha a tradução em português. Essa tradução estava em russo, evidentemente eu não sei ler russo, né? Tá? E ele também não, o Olavo também não sabe, é bom lembrar isso. Ele leu essa tradução de um livro provavelmente escrito por esse cara, e quem fez a tradução do livro foi um aluno de Olavo. Agora, ele nunca cita de onde ele está tirando essas informações. Quem traduziu hipoteticamente esse livro de um agente da KGB foi um aluno de Olavo de Carvalho. E nunca
Nunca ninguém chegou com as páginas e mostrando, ó, foi aqui, ó, que está aqui, e nem mostrou os documentos. Para você ter ideia, a CIA não tem essa informação. Só quem tem é ele e o Ou você quer dizer que a CIA é comunista também? Quem sabe, né? Pois é. Se o Joe Biden ganhar, ela pode virar. Né? Pode virar comunista. Dentro da lógica e do imaginário olavista, pode ser que ela vire. E né? só pegando um gancho nessas conspirações, Alberto, que a gente me mencionou, Olavo, como todo mundo sabe, já foi de algumas seitas conspiratórias, né? E ele se desvencilhou delas, depois foi para o catolicismo. Não, evidentemente, num catolicismo engajado, aquele cara que sai só parasitando em determinados lugares. Hoje ele se diz cristão e etc. E se você pega a figura de Olavo de Carvalho, ele diz que se desvinculou dessas seitas, mas elas não saíram dele, porque essas seitas conspiratórias são do mesmo jeito. E eu pego um exemplo aqui da maioria das narrativas que Olavo de Carvalho tem, está embasada, por exemplo, no Protocolo de Sião, dos Sábios de Sião, que é um livro fictício, que surge desde a época da Guerra Fria, que é um livro criado a partir de uma literatura para dizer que os judeus eram uma classe que estavam querendo articular uma nova ordem mundial para dominar o mundo. Aí, muito do que o Olavo fala vem dessa obra. Veja, é uma obra de ficção baseada em outra ficção. E, além disso, a corrente conspiratória ou de seita que ele fazia parte é o perenismo. E se você vai buscar um pouquinho na internet sobre o que é essa corrente conspiratória do perenismo, vai ver que o Olavo de Carvalho ele era muito próximo dos líderes e ele fazia parte disso. E essa corrente é uma das responsáveis por pregar o globalismo pelo mundo, que é diferente da crítica à globalização. Que é outro conceito que também está muito impregnado, e não só impregnado dentro do debate popular. Se a gente pega o governo federal hoje, então o ex-ministro da Educação sempre citava esse conceito, o globalismo, não explicava, mas soltava. O ministro da Relações Exteriores, o Ernesto, ele sempre cita essa ideia, esse conceito, mas não explica o que dominação globalista é essa que quer dominar o mundo. O próprio ex-ministro da Educação, ele chegou a fazer várias críticas à OMS durante esse processo da pandemia. A OMS, que é um órgão que está atrelado à ONU, no qual o próprio ex-ministro da Educação hoje faz parte de um órgão que é atrelado à ONU, que é o FMI, no qual o pensamento olavista traz a ideia de que a ONU ela é um dos principais agentes da ideia de um globalismo. Eu acho que a gente poderia entrar dentro dessa perspectiva também, Jefferson. Isso. E pegando um gancho nessa tua fala, Alberto, muito bem colocada, a ideia de quando você pega um livro de um historiador que tende a fazer análise mais do campo econômico, macroeconômico, o historiador é Giovanni Arrighi. Giovanni Arrighi ele vai fazer algumas análises sobre as hegemonias do sistema capitalista. E ele vai dizer que nessa hegemonia que a gente vive até hoje, que se consolida após o fim da hegemonia inglesa, que é a que a gente vive aí em hegemonia dos Estados Unidos, no sistema capitalista, ele vai dizer que há diversos elementos diferentes de outras hegemonias. Os Estados Unidos têm ao seu lado as instituições internacionais, como por exemplo a ONU, a própria OMS, o próprio FMI, Banco Mundial, OCDE, Organização Mundial do Comércio. Essas instituições, elas de alguma maneira incorporam as ideias dos Estados Unidos. Então veja, quando a gente pega um cara feito Weintraub, ou o ministro das Relações Exteriores do Brasil, dizendo que essas instituições são comunistas, veja a contradição em termos. Aí qual é o ponto de realidade que cria-se uma distopia a partir disso? Aí diz assim, não, mas os Estados Unidos hoje é crítico a essas instituições. Os Estados Unidos não. A elite norte-americana, o próprio sistema norte-americano político e econômico não é contra. O que a gente tem é um presidente norte-americano hoje, Donald Trump, que tem críticas a essas instituições, mas em nenhum momento ele abre mão delas. Então, veja, a realidade é bem diferente. E essas instituições têm ciência de que Trump, ou como qualquer outro presidente, é passageiro. Então, a hegemonia do sistema capitalista, ela precisa se manter. Não vai ser Trump que vai quebrar essa hegemonia, porque senão ele dá um tiro no próprio pé. Já que ele falava tanto que os Estados Unidos têm que estar sendo a nação dominante, digamos assim. Lembro agora uma das frases mais pertinentes do discurso dele, América para os americanos. Ele falava muito isso. Então, veja, quando fala-se em globalismo, por exemplo, o globalismo
tem que se diferenciar daquela crítica que se tem, que é uma crítica progressista, que é a crítica que a gente faz à globalização. Porque quando nasce a ideia de globalização, era que teríamos países mais livres, mais abertos, a migração de pessoas, de capital econômico, de relações comerciais e culturais, quando na verdade a gente vê, através a crítica do globalismo, é diferente dessa que a gente estava mencionando aqui, uma crítica progressista sobre globalização. Essa crítica diz que esse modelo econômico fez com que os capitais fluíssem pelo mundo, mas as pessoas não. Elas estão cada vez mais restritas em seus territórios. Essa é uma crítica progressista, que é uma crítica à globalização. O globalismo é diferente. O globalismo, na verdade, se trata de uma repaginação do ultranacionalismo. O que acaba com o final da Segunda Guerra Mundial? Qual é a lição que a gente tem? Essas ideias ultranacionais, como nazismo e fascismo, elas começam a ser rejeitadas. E você vê, por exemplo, que essas ideias perdem espaço no ambiente político. Então, falar em que, por exemplo, que minha nação é melhor que outra, que minha raça é mais pura que outra, ela perde legitimidade pós Segunda Guerra Mundial. Então, não tinha como criar correntes ideológicas fortes embasadas nisso. Então, qual é a ideia? Eu crio uma ideia de conspiração mundial contra o meu país, ou seja, meu discurso ultranacional, agora ele se chama globalismo. E é isso que faz acender a extrema-direita no mundo inteiro. Quando a gente fala que Olavo, seus seguidores, eles são de extrema-direita, é porque eles têm a repaginação de todas as ideias da ultradireita, ideias ultranacionais, ideias ultraconservadoras em seu discurso, só que de uma maneira mais sutil, de uma maneira mais amena, para que você não perceba isso diretamente. Ora, nenhum grande inimigo, nenhum grande vilão, ele vai se apresentar como um vilão. Ele vai sempre colocar suas ideias a partir de pontos de vista como se fosse uma conspiração contra ele. E é isso que ocorre dentro desse movimento. Eles se colocam como vítimas de um universo comunista que está em tudo, quando na verdade o que se prega são ideias totalitárias. Todos esses elementos aqui colocados, Jefferson, eles podem ser debatidos e podem ser explicados conceitualmente. E a gente começa a perceber que quando a gente parte para um debate conceitual sério, trazendo esses pontos aí de contradição da lógica olavista, a gente percebe que são posicionamentos muito frágeis do olavismo. É muito mais inspirado em teorias da conspiração do que propriamente dito de algo que existe, de algo que seja forte. Uma coisa que historicamente a gente sempre percebe é que quando o amadurecimento intelectual ele vai surgindo para muitas pessoas, olha, tem aquelas pessoas que eram de tendência liberal, mas que diante de um amadurecimento político entenderam a necessidade do Estado e migram para um pensamento mais progressista. O contrário também é verdadeiro, aquelas pessoas que tinham uma mentalidade progressista, mas que com o passar do tempo a gente vê essa tendência de se tornar um pouco mais liberal, mais conservador. Mas ainda, Jefferson, o que a gente não está conseguindo ver é esse fenômeno de pessoas que minimamente têm um intelecto, têm um conteúdo, têm uma posição definida dentro de uma linha de pensamento progressista e que se vislumbra com o olavismo e passa a ser um convertido. Isso aí nós ainda não temos. Podem falar, mas o Olavo de Carvalho, em tempos atrás, em décadas atrás, ele era um comunista e se tornou um ultraconservador. Isso é um outro debate. Porque o Olavo de Carvalho possa ser que ele nunca foi aquilo que dizem que ele era. Então, eu ainda não consigo ver esse movimento de pessoas de uma linha progressista que se rendeu ao pensamento olavista. Jefferson, e como é que a gente pode compreender esses pontos a partir da força desse pensamento aqui no Brasil, que foi suficientemente capaz de eleger um presidente da República? Claro que aí tem outros viés também, a questão de outros partidos políticos, mas centralizando como é que esse pensamento ele ganha uma força diante dessas fragilidades aqui que você está apresentando. Ganha força e é capaz de eleger um presidente da República.
tem alguns fatos que são bem pertinentes. Por exemplo, essas correntes, uma coisa de cara que estrategicamente é interessante elas é fazer o quê? Descreditar a ciência. Tirar o crédito da ciência não é dizer que a ciência é dona da verdade, que isso não existe. Mas qual é a grande diferença da filosofia para uma ideologia dessa? É que a filosofia é um pensamento em constante questionamento, a ciência também, em constante mudança. Ela se move pela dúvida, ela se move pela constatação. E esse ideologismo pueril nada mais é do que um pensamento morto, uma filosofia morta, se a gente pode dizer assim. Por quê? Não está em movimento, tem suas verdades como se fossem ditas e absolutas, e o que faz é o seguinte, confunde fatos com opinião. E esse talvez seja um dos grandes problemas do Brasil. A gente tem confundido, quando digo a gente entende, essas discussões polarizadas, elas têm confundido fato com opinião. Fato é algo que não se altera. Exemplo, se eu estou aqui atrás, isso aqui não deixa de ser vermelho porque eu não gosto que seja vermelho. Isso é um fato. E é isso que a gente tem visto. O que é vermelho tem sido colocado como se fosse azul, e vice-versa. E eu pego o exemplo do próprio George Soros, colocado como se fosse o grande comunista no mundo. George Soros, assim como outros grandes empresários, é um capitalista. E é um cara que é extremamente rico e que ele também é acusado e processado em diversos lugares do mundo por fuga de capital, porque essa é uma prática do sistema capitalista. Ele é mundial, ele não é nacional, ele não tem casa. Então, ele tira seus capitais de determinado país e coloca em outro de acordo com as necessidades e contextos econômicos. Por que eu estou dando ele como exemplo? Porque nessas teorias da conspiração ele é dado como financiador de movimentos e de pautas comunistas. O que não faz sentido, porque seria, na verdade, uma narrativa criada a partir de invencionice. Haja vista que você distorce o fato dele ser um grande capitalista. O que George Soros financia são pautas liberais, como, por exemplo, legalização do aborto, legalização da maconha, democracia representativa. Todas essas pautas, essas são pautas liberais, que algumas delas também estão dentro das pautas progressistas do campo da esquerda. Então, George Soros ele não financia pauta comunista, ele financia pauta liberal. Então, veja a diferença. Opinião e fato. E esse é um ponto. Então, descredibilizar a ciência, confundir fato com opinião, é uma das estratégias importantes de Olavo de Carvalho. Não só de Olavo de Carvalho, mas todos esses meninos que são dessa corrente. Eu até trouxe uma obra, não sei se vocês conseguem ver aí, ó. Talvez não. Consegue. Como vencer um debate sem ter razão. Esse é um dos livros de cabeceira de Olavo de Carvalho. Essa obra é de Arthur Schopenhauer, essa edição brasileira aqui, inclusive o comentador é o próprio Olavo de Carvalho, e ele aplica todas essas técnicas aqui. Olha o título do livro, Como Vencer um Debate Sem Ter Razão. E é isso que essa galera tem feito. Eles têm ido para um debate, porque a ideia de um debate é o quê? Propor e construir junto dialeticamente. Eles não vão para isso, eles vão para um debate para vencer. E no final das contas os dois saem perdendo. Os dois lados saem perdendo. Mas no caso aqui de Olavo de Carvalho, essa obra de Arthur Schopenhauer, ela mostra como você identificar esses debates falaciosos, essas falácias mentirosas com base em acusações pífias. Só que no lugar de identificar, Olavo vai mais longe, ele passa a aplicar essas estratégias que na verdade ele está identificando para não se fazer. Então o que é que o Olavo faz? Justamente o contrário. Ele aplica o que não era para ser colocado. Então essas questões elas são pertinentes. Como bem Alberto colocou, como essas ideias são tão famosas no Brasil? Justamente pelo rumo epistemológico que é dado a esse efeito. Se eu não venço pelos fatos, eu vou ter que vencer a narrativa, vencer a ciência com a distorção dos fatos, porque esse é um campo que não é da ciência. A ciência não vai discutir com o nada, ela precisa de fatos. E não há nada que se prove essas correntes conspiratórias, pelo contrário, ela já foi provada que não existe. Todas elas vêm se passando ao tempo. Aí você diz assim, e por que as pessoas acreditam tanto nisso? Porque em um mundo que a gente vive, perturbado, um caos completo, um caos social, desigualdade social, a gente já cansado no Brasil, sobretudo com corrupção e etc. Essas são coisinhas que têm um efeito muito forte na gente. Então, para a gente que está perdido, quem tem uma explicação, razoável ou não, mas desde que tenha uma boa retórica, ele é seguido. Então, Olavo de Carvalho pega temas sensíveis a nós, como corrupção, desigualdade social, fome, etc., escolas precarizadas,
E ele cria uma narrativa como se tivesse a solução. Então, para quem está perdido, quem mostra um caminho, você segue de maneira aleatória. Mas se você já tem noção de uma rota, você não vai seguir. Então você precisa fazer o quê? Seguir primeiro as fontes. Tudo que citam essas pessoas, você ir até o final para poder desconstruí-las. Aí nós temos essa mentalidade de que o ensino público, principalmente as escolas públicas, porque parece que o ensino público é um dos grandes adversários do pensamento, do pensamento antiprogressista. Então, veja que contradição também se estabelece. Se nós, professores, nós somos acusados de doutrinadores, seja lá na esfera do ensino fundamental, ensino médio ou ensino superior, nós somos doutrinadores. Colocamos na cabeça das nossas crianças, jovens e adultos do campo universitário uma linha de raciocínio, né, aonde que o pensamento da esquerda, o marxismo, ele se torna uma hegemonia. Veja a contradição. Como é que Cantos da Sereia, como esse de Olavo de Carvalho, que tem uma fragilidade conceitual gigantesca, conseguem se apropriar da mente dessas pessoas, se, segundo ele próprio, já existia uma doutrinação ali daquelas pessoas, que se existia uma doutrinação, condiz dizer que você está incutido de ideias sedimentadas, seja elas suas ou seja ela de outros que chegaram lá e que colocaram e que você aceitou. Então, dentro do âmbito escolar, a gente percebe que até a própria pauta deles de que o ensino público é um campo, é um marco do progresso e dos ideais comunistas, é uma outra falácia muito tendenciosa dentro da mitologia olavista, que esses pontos que você apresenta, Jefferson, que são pontos muito frágeis. Nós dizemos que são pontos muito frágeis porque nós tivemos a oportunidade de estudar, fazer um curso superior e além do curso superior, com as leituras que nós fazemos, e tentamos, e isso para a gente se torna de fato muito tosco, muito bizarro, que chega até a envergonhar nós, enquanto brasileiros, de entender que boa parte da população se deixa cair por essas situações. A educação brasileira, ela nunca teve essa proposta de doutrinação de esquerda, porque senão essas ideias elas não reinavam, Jefferson. E esse é um ponto também interessante, que você tocou, Alberto, que é a seguinte, essa ideia de a esquerda, o comunismo está em tudo. Veja, o próprio Olavo, ele também diz a seguinte frase, ele diz o seguinte, que a esquerda estrategicamente se espalhou e se ramificou em todos os países. Isso é uma coisa que ele diz. Só que ele também diz assim, os próprios comunistas perceberam que o comunismo não é possível de ser aplicado. Ora, veja as contrações dessas duas frases. Se a esquerda, entende, os comunistas se espalharam por todo o mundo e eles estão dominando os sistemas educacionais, os sistemas religiosos e os sistemas econômicos, se ele domina tudo isso, passe a pensar um pouquinho. Por que não temos o comunismo na prática ainda? Já que ele domina tudo isso, para que viver com um sistema capitalista? Aí, o absurdo de Olavo de Carvalho, a tentativa de fuga para responder isso, ele diz o seguinte, que é até jocoso que ele diz assim, os comunistas não estão aí para construir nada. A intenção deles não é mais nem aplicar o comunismo, é só destruir o capitalismo. Ora, qual o sentido disso? Se você tem uma corrente teórica, filosófica, e um ideal de sociedade comunista, destruir o sistema econômico vigente e não aplicar o seu. Não faz o menor sentido essas frases de Olavo, não faz sentido. Se você parar para pensar por coisas pequenas, você percebe o quanto é idiotizante. Se eu domino a tua casa, se eu domino a tua família enquanto comunista, por que eu não entro lá? Por que eu não vou nem te ver? Eu deixo tu ter tua vida normal. Não faz o menor sentido essas lógicas olavistas. Quando você tenta minimizar isso para a prática do seu cotidiano, você vê que é inaplicável. E um aspecto também que é importante, em relação que Alberto mencionou bem, que a gente se omitiu demais, enquanto professores, enquanto pesquisadores, e deixou que esse tipo de corrente se espalhasse apenas
apenas negando ou pelo menos tratando ela de maneira jocosa, idealizando que a população soubesse o que a gente sabe. Não que a gente seja mais sábio que ninguém, mas deveríamos estar há mais tempo desconstruindo essas ideias, para que esse canto de sereia não chegasse no ouvido dessas pessoas e criasse uma verdade no sentimento dessas pessoas. Deveríamos estar lá discutindo mais isso. Por exemplo, eu tinha alunos no ensino médio que quando entram na escola começam com ideais repercutindo algumas ideias olavistas. Eu já vi isso no ensino médio. Na faculdade até um pouco menos, mas no ensino médio já vi bastante alunos fazendo isso. Com o passar do tempo, esses alunos, sem nem precisar fazer uma militância política, como é o caso que o Olavo pensa que a gente faz, apenas com conteúdos e fatos, esses alunos percebem que é uma mentira. Então o que é que a gente precisa fazer? Tomar as rédeas no sentido de mostrar, fazer esse processo que a gente está fazendo aqui agora e desconstruir isso para os jovens, desconstruir para a sociedade de modo geral, e não mais apenas zombar. Zombar, menosprezar, não é o suficiente para desconstruir essas ideias torpes. Nós temos que combater ideias torpes com ideias fundamentadas. Essa que é uma grande diferença e que talvez a gente demorou demais a fazer isso e as consequências a gente tenha visto hoje. Me parece que até a ironia e a zombaria é difícil deles compreenderem. Mas isso foi um erro que determinou o avanço dessa linha de pensamento. A partir do momento em que a coisa era tão absurda que nós compreendemos que não era necessário combater porque ela iria morrer por si só, já que não tinham bases teóricas para se sustentar, então a gente tentou levar por um caminho da autodestruição, mas só que aí tomou um corpo, tomou uma situação tão gigantesca que hoje se torna quase descontrolável e que se faz necessário espaços como esses em redes sociais, seja lá em qualquer das redes, da gente trazer um debate propositivo, né? Esse debate propositivo ele tem que levar em consideração um método, ideias, referências, como estamos fazendo aqui. Deixar para lá o sensacionalismo, fugir das vaidades de cliques e tentar trazer um debate que possa se contrapor a essa hegemonia tosca. É uma hegemonia de 30%, 35%, Jefferson, mas é uma hegemonia que faz barulho. É uma hegemonia de pensamento de 30%, 35%, que repercute em coisas completamente bizarras. Então, quando a gente, nessa nossa primeira série de conversa, traz esse debate relacionado ao anticomunismo, para mim e para você, as ideias de desconstrução, elas são tão simplórias, tão simples, que parece que, olha, será que faz sentido mesmo discutir Olavo de Carvalho diante da não filosofia que ele prega? Infelizmente, se faz necessário, devido à proporção que já tomou. E é dentro dessa perspectiva aí que a gente vai avançar com essa série, trazendo outros temas. Ó, Jefferson aqui escreveu quase um livro aqui, está aqui na mãozinha dele, com outros pontos para a gente debater. Mas a gente tem um limite de tempo, né? Algo em torno de 45 minutos. Jefferson, eu vou deixar esses últimos 2 minutos que nós temos aqui para que você possa fazer as considerações finais e, se for a necessidade, a gente vai trazer uma outra temática para a gente ampliar o que a gente está debatendo aqui agora. Ok, eu só queria deixar, na verdade, talvez nem os dois completos, mas deixar uma provocação boa. Você que conhece algum seguidor de Olavo, você que conhece ou é algum parente olavista, e digamos, todo mundo que tem apego ou proximidade com alguém relacionado à figura de Olavo de Carvalho, faça a seguinte pergunta a si e aos outros que seguem essas correntes conspiratórias. Você já leu alguma das fontes que ele cita? Você já leu Gramsci? Você já leu Lenin? Você já leu Paulo Freire? Você já leu as próprias correntes de direita que o próprio Olavo cita e distorce, ele consegue distorcer a própria direita? Então, essa é uma grande pergunta que fica. Ou toda a certeza que você tem sobre o que o Olavo fala vem só da boca dele? Já parou para pensar nisso? Então, é essa a provocação que eu faço. Vá além, supere a fala de Olavo e vá no que ele menciona. Tente provar a partir do que está lá como fonte para ele. Porque se você derruba
a referência dele, ele nem sequer consegue se erguer, porque isso seria a base. Justamente. Então, pessoal, para você que acompanhou até agora, para você que não é inscrito, se inscreva para acompanhar esses nossos debates. Nós temos outros debates acerca desse tema central, desconstrução de Olavo de Carvalho. Esse aqui, apenas o primeiro, teve como título o anticomunismo, e dentro de 45 minutos, 50 minutos, nós podemos trazer aqui elementos assim, facilmente, que desconstrói todo aquele imaginário mitológico do pensamento olavista. Então agradeço a você por ter assistido até aqui. Mais uma vez, se inscreva no canal se não é inscrito. Agradeço ao professor Jefferson por ter dado essa contribuição aqui conosco. O professor Jefferson também tem um canal no YouTube, que é o VHS. Então, você também que é inscrito no nosso, se inscreva também, acompanhe os debates que o professor Jefferson faz também, que é algo também muito interessante e enriquecedor, dentro da ideia de ampliar a nossa visão de mundo. Então, agradeço a você, nos encontraremos no próximo vídeo, pessoal. Valeu!